E aí, você acha que este mundo vai acabar? Essa é uma pergunta que algumas vezes nós ouvimos, né? E o mundo vai acabar? Você acha que o mundo vai acabar? Mais importante do que o que cada um de nós acha sobre esta pergunta é o que o Criador do mundo diz. O que é que o Criador do mundo diz? Como o Criador do mundo tem respondido a esta pergunta, se este mundo vai acabar? Se ele vai acabar, por quê? E como? Continuando o nosso estudo no livro de Isaías, chegamos ao capítulo 24, onde é uma das vezes nas quais Deus, o Criador deste mundo, responde a esta pergunta. Vamos ler capítulo 24, leremos o capítulo todo, mas nós abordaremos esse assunto em duas partes. Uma agora pela manhã, tratando das razões, e outra à noite, tratando dos resultados. Então, vamos ler Isaías capítulo 24. Diz assim: Eis que o Senhor devasta e desola a terra, transtorna a sua superfície e lhe dispersa os moradores. O que sucederá ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre as canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica. Todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para a alegria, foi banido da terra todo o prazer. Na cidade reina a desolação, e a porta está reduzida a ruínas. Porque será na terra, no meio dos povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar quando está acabada a vindima. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, definho, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Terror, cova e laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço o prenderá. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra está de todo quebrantada, ela totalmente se rompe,
A terra violentamente se move. A terra cambaleia como um bêbado e balanceia como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e serão castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, desta vez chegamos na Tua presença para implorar Tua graça, no sentido de nos dar lucidez, compreensão, um senso de amor e obediência à Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Este mundo vai, sim, acabar. É o que a palavra de Deus diz em vários textos, inclusive neste. E como eu disse, agora pela manhã, nós vamos observar as razões por que este mundo vai acabar. Antes vamos observar esta profecia no contexto estrutural e histórico que ela se encontra no tempo e no livro de Isaías. Como eu tenho repetido, o livro de Isaías é a coletânea editada, organizada, das profecias do profeta Isaías, que durante mais de 50 anos profetizou em Jerusalém para o reino de Judá. E quando ele concluiu o seu ministério profético, ele muito provavelmente, reunido com os seus alunos, com os seus discípulos, ele organizou esta coletânea, estas profecias, lhe dando um arranjo sequencial, não cronológico, mas que seguia uma certa ordem. Na primeira parte, dos versos 1 até o verso 12, nós temos o desafio feito ao povo de Israel, que estava em desobediência a Deus, que eles deveriam abandonar o seu pecado e confiar exclusivamente em Deus. Isaías faz uma introdução geral, abordando tanto os temas do juízo, como o tema da esperança, do juízo e da salvação, e ele conclui essa subseção no capítulo 6, relatando o seu chamado, mostrando, através do seu exemplo, que ele, apesar de pecador, teve a purificação dos seus pecados e foi abençoado por Deus, foi escolhido por Deus para ser profeta. Então, havia esperança também para o povo, mesmo o povo estando em pecado, caso se voltassem para Deus e aceitassem a expiação realizada por Deus, eles também teriam a salvação. Na outra subseção daquela primeira parte, os versos 7 a 12, ele narra uma crise no período do rei Acaz, um desafio naquele período que era a ameaça do império assírio e da crise sírio-efraimita, e que o rei Acaz deveria responder com confiança em Deus. Mas o rei Acaz decidiu responder com confiança com acordos internacionais. Então, depois dos capítulos 13 até 23, nós temos uma série de profecias contra as nações, contra os reinos em torno de Israel. Nestas profecias, que são oráculos em forma de sentenças às nações, o veredito de Deus àquelas nações, quando o alvo de Deus é mostrar para o seu povo que todos os poderes deste mundo serão julgados. Todos os poderes deste mundo receberão o veredito do juízo divino. E que, já que todos os poderes deste mundo serão julgados, o seu povo deve confiar exclusivamente nele. Esta série de oráculos reforça a tese de Isaías,
de que o Senhor é o Deus Supremo, é o Santo, 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 aquele que está sobre tudo, que reina sobre todos, e que a nossa confiança deve estar exclusivamente nele. No meio destas profecias de juízo às nações, Isaías também traz a esperança para o povo de Deus. Agora, ele começa nos capítulos 24 a 27, nesses 4 capítulos, uma série de profecias, todas elas em forma de poesia, cânticos, orações poéticas, nas quais ele anuncia o fim do mundo. Não apenas de uma nação específica ou de cada nação em particular, mas são profecias que tratam do mundo inteiro, que tratam do universo. Alguns comentaristas, inclusive, chamam estes 4 capítulos, ou chamam esta seção, de o Apocalipse de Isaías, porque trata exatamente do que Deus vai fazer com este mundo, do juízo que virá sobre o mundo e da salvação que virá para o povo de Deus. E, novamente, ao fazer isso, o profeta quer enfatizar que este mundo está sob o juízo de Deus e que, portanto, o povo de Deus deve confiar exclusivamente nele. O texto que nós vamos abordar hoje, pela manhã e à noite, é um poema com várias estrofes e, na linguagem original, muito rico nas assonâncias, isto é, nos sons que Isaías, que é típico de Isaías, né? As nossas versões nem sempre captam isso, ou quase nunca conseguem captar isso por causa da tradução, mas em que ele coloca sons encadeados, palavras com sons semelhantes, encadeadas para reforçar suas ideias. Você nota também figuras de linguagem. É uma espécie de poema sobre 2 cidades. A cidade dos homens e a cidade de Deus, com seus estilos de vida e com seus destinos. A cidade dos homens e a cidade de Deus fizeram escolhas diferentes, têm estilos de vidas diferentes e terão destinos diferentes. Nós ficaremos pela manhã nos versículos 1 a 12, são 3 estrofes, e nós abordaremos essas 3 estrofes deste poema, apresentando 3 motivos, 3 razões para acreditarmos que o mundo vai acabar. A primeira razão, no primeira estrofe, versos 1 a 3, é que o mundo vai acabar porque Deus está dizendo que ele vai acabar. O mundo vai acabar porque Deus tem dito que o mundo vai acabar. Essa estrofe, ela é composta com um recurso literário chamado inclusio, que é uma espécie de moldura. Isto é, a primeira linha é repetida, o tema da primeira linha é repetido no tema da segunda linha, e esta repetição serve como uma moldura, como se fosse um quadro, emoldurado por estas repetições, e no meio, então, está a mensagem do profeta. E ele começa dizendo, você percebe bem, que a terra será devastada. Então, é a primeira afirmação dele que aparece novamente lá no verso 3. A terra será devastada. Você tem a expressão eis, uma expressão que aparece várias vezes na Bíblia e que traz a ideia de uma chamada de atenção. É como se alguém dissesse, vejam, olhem, preste atenção. É como se algo começasse a acontecer e a pessoa se dirigisse ao público e apontasse o dedo para aquilo que está acontecendo e diz, olhe lá, preste atenção, veja o que está acontecendo. Essa é a ideia da palavra eis. E ele aponta para uma ação de Deus. Ele diz, olhe, preste atenção, vejam que o Senhor devasta, destrói completamente e desola, deixa a terra desolada, deixa a terra entristecida, destruída.
ele transtorna a sua superfície, isso é, faz a sua superfície entortar, faz o chão ficar entortado. É como se ele aludisse aqui a um terremoto, como se você olhasse para o chão e no chão você pudesse ver movimentos como das ondas do mar. Quando você está diante do mar e você olha para o mar, você vê as ondas, o movimento das ondas. Agora, Isaías diz, isso mesmo estará acontecendo na parte seca, estará acontecendo na terra, é o Senhor transtornando a terra, fazendo a sua superfície ondular. E aí, dispersando os moradores, fazendo os moradores se espalharem, ficarem dispersos. E a palavra é a mesma utilizada lá em Gênesis 11:8, quando Deus, com o seu juízo, dispersou aqueles que estavam construindo a Torre de Babel. Depois ele mostra que esse juízo de Deus, essa devastação, essa dispersão, atingirá todas as pessoas, todos, no verso 2, que incluem tudo. É outra figura de linguagem que ele utiliza, quando ele coloca um extremo e outro extremo, para dizer que tudo, daqui até lá, todos estarão incluídos. Você nota, o povo e o sacerdote, o servo e o seu senhor, a serva e a sua senhora, o que compra e o que vende, o que empresta e o que toma emprestado, o credor e o devedor. Então, todos estarão incluídos nessa devastação, nessa dispersão. Ninguém vai escapar. Todos serão afetados. A terra será de todo devastada. Aqui a ideia é que tudo que está incluído numa devastação vai acontecer com a terra. Não só a totalidade da terra, mas o tipo de devastação será um tipo de devastação total. A terra será saqueada, depredada, roubada. E por quê? Porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Isso vai ser assim, porque o Criador da terra, o dono da terra, está dizendo que vai ser assim. Se as pessoas creem ou não creem, é outra história. Mas Deus está dizendo que isso vai acontecer com o planeta Terra, que isto vai acontecer com este mundo, que um dia esse mundo será devastado, será como uma casa que foi saqueada, que foi roubada e que levaram tudo que tinha de valor e a destruíram e a depredaram. É isso que Deus está dizendo. E que nem a posição de ninguém vai tornar aquela pessoa exceção a isso. Pode ser um religioso, um sacerdote, um líder religioso, um pastor. Pode ser. Pode ser um senhor que tem muitas propriedades, muitas posses, um empresário, um empregador, mas pode ser um empregado também. Pode ser uma senhora, mas também a sua empregada. Pode ser um banqueiro, mas também aquele que toma dinheiro emprestado do banqueiro. Pode ser um comerciante, mas também aquele que compra no comércio. Todos sofrerão os resultados e os efeitos da devastação que Deus há de trazer para o planeta Terra. É Deus quem faz, é a ação de Deus. E Ele tem dito que vai agir assim. A segunda razão vai aparecer no próximo verso, dos versos 4 até o verso 6. Que isso vai acontecer? O mundo irá acabar, este mundo vai acabar por causa do pecado dos seus habitantes. O mundo vai acabar porque Deus disse que ele vai acabar. Mas Deus está dizendo que ele vai acabar por causa do pecado dos seus habitantes.
Diz que a terra seca, murcha, definha, enfraquece. E a palavra aqui traduzida na minha versão, Elangessen, fala de definhar, secar, emagrecer, mas não emagrecer no bom sentido de ter um corpo atlético, mas emagrecer no sentido de ficar anêmico, pálido, sem energia, sem forças para enfrentar a vida. Então ele diz a terra, isso acontece com a terra. A terra está como que murchando. A ilustração aqui é de uma planta, é de uma árvore, que por algum motivo ela vai secando, ela vai perdendo o vigor, ela vai perdendo as folhas, os seus frutos vão murchando e aquela árvore vai definhando. Isaías usa esta imagem para pintar em nossas mentes o que vai acontecer com o planeta Terra. Ela vai definhar, vai murchar, vai secar, vai ficar como uma pessoa anêmica, como uma árvore que pouco a pouco foi morrendo. Agora, até os mais altos do povo, os mais nobres é a ideia, até aqueles que estão em posição superior, também definharão. E por que que a terra está assim? Ou por que que isso vai acontecer com a terra? Porque ela foi contaminada por causa dos seus moradores. Então, novamente, podemos pensar na ilustração da árvore, que está lá bonita, florida, frutificando. E, de repente, algo contamina, uma doença contamina aquela árvore. E aí ela começa a perder sua força, perder seu vigor, perder suas folhas. Começa a ficar seca, murcha, definhar, por conta da contaminação. Isaías está dizendo, foi isso que aconteceu com o mundo. Na verdade, a terra está contaminada sob os seus moradores. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 29, Ele colocou a humanidade para cuidar da terra, para administrar a terra, para zelar a terra. E esta é nossa responsabilidade. Mas nós resolvemos pecar contra Deus, decidimos agir do nosso próprio jeito e não seguir as orientações de Deus. E aí perdemos o rumo. E não sabemos mais cuidar desta terra, deste planeta que Deus nos deu para morar. Nós estamos contaminando este planeta, contaminando com os nossos pecados. É isso que ele está dizendo. Por que que o mundo vai acabar? Porque ele está contaminado. E contaminado debaixo da administração dos homens. Contaminado debaixo dos seus moradores. E como foi essa contaminação? Porque transgrediram as leis. O meio ambiente sofre os efeitos dos nossos pecados. Eu creio que não é preciso provar isso. Isso é visto. Isso é até reportado nos meios de comunicação. Como o planeta tem sofrido desolações, devastamento, alterações climáticas, causado pelo pecado humano, pela ambição, pela falta de sabedoria, por não seguir as orientações de Deus, por transgredir, ultrapassar, ir além da lei de Deus ou das leis de Deus. E a ideia aqui das leis são as instruções autoritativas de Deus, as instruções que Deus deu sobre como viver e cuidar deste mundo. A contaminação da terra é declarada várias vezes nas Escrituras.
no Antigo Testamento especialmente, no Novo Testamento em Romanos 8, uma terra, uma natureza que sofre, que geme, porque não está sendo bem tratada por aqueles que têm a responsabilidade de cuidar dela. Mas decidiram viver e cuidar da terra do seu próprio jeito, seguindo suas próprias ideias, sem seguir as orientações de Deus, sem seguir as instruções de Deus, e inclusive transgredindo, indo além dessas instruções. Por isso que o mundo vai acabar, porque está contaminado por essa desobediência. Violam os estatutos, e a palavra de violar é mudar, é colocar outra coisa no lugar. Deus deu seus estatutos, Deus deu suas leis. Deus disse como é que as pessoas devem viver, mas o homem disse: não iremos viver desse jeito, o certo não é desse jeito, o certo é desse outro jeito aqui, e é assim que nós vamos fazer. Essa é a ideia da expressão, violam os seus estatutos. E só vendo um texto no Antigo Testamento que mostra essa contaminação através disso, Levítico capítulo 18. Interessante que isso já havia acontecido antes de Isaías, mas com algumas nações, não com a terra como um todo, apesar de também já havia acontecido na terra como um todo, na época de Noé com o dilúvio. Mas havia acontecido naquela região específica onde Isaías morava, com os habitantes anteriores ali. Veja o que é dito aí no capítulo 18, nós leremos dos versos 24, nos versos 19 a 23, nós temos uma declaração mostrando o que as pessoas não deviam fazer, todos na área moral, certo? Adultério, dedicar os filhos para o deus Moloque, com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação, nem te deitarás com animal para te contaminares com ele. E assim vai, aí no verso 24. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço fora diante de vós. E a terra se contaminou. E eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. A contaminação da terra vem por mudanças nas leis morais de Deus, naquilo que Deus estabeleceu como as pessoas devem viver, e as pessoas mudam isso. Deus diz, isso não pode, mas as pessoas, não, isso pode. E Deus diz, isso pode, e as pessoas dizem, isso não pode. Essa violação dos estatutos é que causa a contaminação da terra. E esta contaminação enfraquece, faz a terra definhar, faz ela perder sua energia e vai levar ao seu final, ao fim do mundo. E voltando a Isaías, e quebram a aliança eterna. As alianças que Deus fez com o seu povo, a aliança lá com Noé, Gênesis 9,16, com Abraão, a aliança que ele fez com Moisés, com Davi, e a futura aliança, todas elas, em algum momento das Escrituras, recebem o adjetivo de eternas. Então, quando ele diz aqui a aliança eterna, eu creio que não está se referindo a uma destas alianças específicas, mas ao conjunto de todas as alianças,
Trata-se de uma rejeição da humanidade, de querer viver debaixo de um acordo com Deus, de querer viver sob a aliança de Deus, de querer viver em comunhão com Deus. Essa recusa em viver num relacionamento com Deus, com uma vida voltada para Deus, debaixo de um acordo com Deus. Não querem. Querem viver de modo autônomo. Poderíamos ilustrar com o casamento, que também é uma aliança, é um pacto. E quando um dos dois decide não mais viver esse pacto, não, eu quero fazer da minha vida o que eu quero dirigir minha vida do jeito que eu quero não quero ter que prestar contas a você de viver aqui num relacionamento com você. Então ele está quebrando a aliança. Comparando é o que acontece com a humanidade e Deus. Esta rejeição de viver sob a direção de Deus. É o desejo de ser autônomo, de mandar na própria vida, de ser o dono da própria vida, de fazer o que bem entende com a vida e com o meio ambiente que o cerca. É por causa disso que a terra está contaminada, adoentada, e vai enfraquecendo, e vai perdendo vigor, e vai definhando. A doença que está destruindo o mundo chama-se pecado. É a rebeldia, é a insubmissão, é o não querer viver conforme as ordens de Deus. A doença que está matando o mundo tem o nome de rebelião. É a revolta contra Deus e contra as suas ordens. Essa é a doença mais ameaçadora e mais mortal que existe. Porque não apenas destrói o ser humano, mas está destruindo e irá destruir o ambiente no qual ele vive. É por isso, verso 6, que a maldição consome a terra. E vocês estão lembrados que quando e por que a maldição começou neste mundo? Gênesis 3. Lembra que até Gênesis 2, Deus fez tudo, e Deus olha para a sua criação e diz que tudo é muito bom, perfeito, adequado. Mas depois que o homem peca, Deus diz, maldita é a terra por tua causa. A razão da maldição no mundo é o pecado humano. É por isso que a maldição consome, devora. E quem é o culpado disso? E os que habitam na terra se tornam culpados. A culpa é do ser humano. A culpa não é de Deus. A culpa é do homem, que decidiu se voltar contra Deus. A culpa é nossa, que decidimos ficar contra Deus, não obedecer a Ele. É por isso que a maldição está consumindo o mundo. Não adianta olhar e dizer que a culpa é dali, a culpa é de lá, ou de acolá, a culpa é minha e sua. Que não nos curvamos em viver conforme Deus ordena, conforme Ele manda, conforme as suas ordens. Ele nos deu um mundo, e nos deu um manual, e nos deu as instruções de como devemos viver nesse mundo. E nós simplesmente jogamos o manual para lá e decidimos fazer as coisas do nosso jeito. E aí está dando errado. Está dando errado e vai continuar dando errado. Porque não estamos voltando para seguir as instruções do Criador deste mundo. Por isso que a maldição está consumindo, está avançando. E os moradores se tornam culpados. E o resultado é que serão queimados.
Fim de tudo. Não sabemos aqui sobre esse queimado, se vai ser uma consequência natural, ambiental, climática, pelo menos aqui em Isaías, ou uma ação de Deus, intervindo diretamente. Mas o fato é, voltando à ilustração da árvore, que começou a definhar, a perder suas folhas, a secar, a deixar de frutificar, no final ela será queimada e ficarão poucas pessoas. O que nós temos aqui é um retrato da verdade que o pecado destrói. Lembre disso, o pecado sempre destrói. O pecado nunca constrói. O pecado sempre destrói. O pecado sempre arruína. O pecado sempre traz a desgraça. O pecado sempre leva ao fracasso. Isso é verdade na minha vida, é verdade na sua vida, é verdade na vida coletiva de uma cidade, de uma nação, e infelizmente é verdade no mundo, no planeta Terra. O pecado destrói. Sim, o mundo vai acabar. E vai acabar porque Deus disse. E vai acabar por causa do pecado humano, da desobediência e rebelião humana. Alguém pode dizer, mas por que Deus faz isso? Ele não poderia suportar isso por amor aos homens? Deixe-me dar algumas ilustrações em forma de perguntas. Suponha que você é um pintor de qualidade, de muita sensibilidade artística. E você pintou um belíssimo quadro. Um quadro que lhe encantou. E você quis compartilhar a beleza daquele quadro com outras pessoas. E você decidiu expor o quadro para que outras pessoas desfrutassem da sensação de prazer em contemplar aquela beleza. E aí, quando você expôs o quadro, chegou um e riscou. Chegou outro e rasgou. Chegou outro e jogou lama no quadro. E eles começaram a destruir o quadro. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Aceitar isso passivamente? Aceitar isso tranquilamente? Deixar as pessoas destruírem sua obra-prima? Suponha, por outro lado, que você preparou uma belíssima refeição. Você descobriu uma receita que lhe dá enorme prazer. Uma comida que, só de pensar, a boca enche d'água. E você decidiu compartilhar isso com algumas pessoas. Você foi e comprou os melhores ingredientes. Você voltou para casa e se isolou para preparar adequadamente, se concentrou em preparar corretamente aquela refeição. E você se empolgou, se entusiasmou. E aí arrumou a mesa, pegou sua melhor toalha de mesa, pegou seu melhor aparelho de porcelana, colocou, enfeitou e colocou o alimento lá. E aí os convidados chegaram e nem se importaram. Alguns cuspiram na comida, outros botaram na boca e cuspiram fora. Outros comeram com as mãos sujas. Como você se sentiria diante disso? Como você reagiria diante disso? Algo preparado com carinho e amor sendo desprezado e sendo destruído. Você que é professor, como se sente depois de se preparar para uma aula, de estudar o assunto, de procurar os melhores meios para dar aquela aula, e chega preparado, entusiasmado e empolgado,
E os alunos, ó, nem aí, ficam batendo papo, lhe ofendem, não presta atenção. Como você se sente? Eu poderia multiplicar aqui os exemplos. Você que é músico, que ensaia, que treina, e quando vai para uma apresentação, ninguém nem se preocupa em lhe ouvir, faz ele vai. Como você se sente? Que atitudes você toma ou deve tomar? Agora pense em Deus, que criou o mundo. Fez tudo perfeito, bom, belo. E quis compartilhar o prazer desta beleza, o desfrute desta beleza com a humanidade. E a humanidade, assim que pisou no mundo, disse, não, pode ir embora, a gente cuida daqui. E a gente vai fazer do jeito diferente que o Senhor disse. O Senhor criou outros seres humanos, nós vamos matá-los, nós vamos humilhá-los, nós vamos derramar o sangue deles. O Senhor criou as árvores e o solo e deu ordens de como a gente devia cultivar, mas a gente vai cultivar do nosso jeito. Vai fazer do jeito que dá mais lucro para nós. O Senhor estabeleceu a família e disse que era para ser assim, mas a gente não vai fazer assim não, a gente vai fazer do nosso jeito, do jeito que a gente quer. É assim que a gente vai fazer. E Deus vai ter que assistir isso passivamente? Ver o seu mundo ser destruído, contaminado por estes pecados e deixar isso acontecer com a obra-prima de suas mãos? É claro que não. Então ele vai agir. Ele vai agir. Sim, Deus vai destruir o mundo, porque ele disse, e por causa do pecado do homem. Mas em terceiro lugar, na estrofe 7 a 12, o mundo vai acabar porque já está acabando. O mundo vai acabar porque ele já está se acabando. Pronto. Ele já está se destruindo. Diz aí, pranteia o vinho, enlasguece, isso é murcha, definha a vide. Gemem todos os que estavam de coração alegre. Nessa estrofe de 7 a 12, na língua que originalmente foi escrito, há 15 linhas, quase todas com apenas 3 palavras. E um certo comentarista disse, é como se Isaías estivesse martelando cada uma destas frases breves, batendo no ouvido ou na mente do leitor, mostrando como esse mundo está. Como esse mundo está se acabando. Como esse mundo está se arruinando. Um mundo que busca a alegria apenas nele mesmo. Busca a alegria no vinho, no álcool, ou nas substâncias que possam produzir uma sensação de felicidade. E aí ele descobre que traz durante um tempo uma certa alegria, mas é uma alegria momentânea, vazia, consumidora, destruidora, que sempre vai requerer uma dose a mais e que nunca satisfaz. Que o resultado é sempre uma ressaca e não uma alegria permanente. Então, esse motivador de alegria, ou esse motivo de alegria, está definhando. Ele já chora. E a gente não pode deixar de lembrar de pessoas que se tornaram escravas de substâncias assim. E que começaram como uma aventura, que começaram com uma grande alegria, com um senso de descoberta, mas que hoje choram, tentando largar e não conseguem, pranteiam, não é mais alegria. Aquilo que lhes trazia alegria, agora
não produz mais alegria. Não só a pessoa que consome, mas a produção mesmo. Já não é mais aquela alegria. E todos que estavam vibrando, já não vibram mais. O mundo está perdendo sua alegria, perdendo seu entusiasmo. Aquilo que lhes fazia vibrar, já não tem mais o mesmo efeito. Já não é mais do mesmo jeito. Cessou também a alegria da música, a alegria das festas, outro instrumento de alegria, a música, a festa, o convívio, uma reunião social com as pessoas tocando, cantando. Ele diz isso aí também cessou. E sempre cessa. Quando a música é usada para uma deturpação da realidade, para um afastamento da realidade, como um encobrimento das minhas responsabilidades diante da vida. Quando a música é usada contra o Criador, quando a música é usada para fugir dele, para esquecer dele, ela se torna vazia. Ela pode até ser bonita, ela pode até num primeiro momento causar boas sensações, mas aí ela se torna vazia. Ela se torna sem substância. Ela não sustenta a vida. A música deve ser como uma janela. A música é boa, deve ser como uma janela que aponta para uma realidade além dela, que evoca em nós um outro mundo, o mundo de Deus, o mundo do Criador. Quando a música é usada assim, para me fazer lembrar que há um outro mundo só de felicidade e só de alegria, para evocar em nós sensações e ideias que nos levem a Deus, que nos façam enxergar melhor a realidade como ela é. Isso é uma coisa. E mesmo assim, você deve sempre lembrar que até esta alegria oferecida por ela é uma alegria momentânea. Você não deve esperar tirar da música a felicidade de sua vida. Porque a felicidade da nossa vida está em Deus, o Criador da música. A música deve ser um caminho que nos leve a Ele, jamais um fim em si mesmo. E isso vale para o que ele disse antes do vinho. O problema aqui é tentar nestas coisas a alegria plena e só nelas. O problema aqui é você sentar diante de uma alta refeição e desfrutar com alegria, sem pensar que aquela refeição te aponta para o doador dela, para o Criador dela, para aquele que proporciona a maior das alegrias, para aquele que realmente alimenta a alma. Isso vale para todos os motivos de felicidade. O problema do mundo é que ele quer encontrar a felicidade aqui, e só aqui. É na música daqui, é na bebida daqui, é no alimento daqui. E nada com Deus. Quando é assim, já não se bebe vinho entre as canções. E aqui uma ideia de uma festa, de alguém cantando e ao mesmo tempo bebendo. Um refrigério na vida. Só que aquele refrigério está se tornando amargo. Já não produz mais o mesmo efeito.
O que acontece com pessoas que tentam afogar sua tristeza, seu vazio, em festa atrás de festa? A princípio funciona. A princípio parece que é isso mesmo. Mas depois, já não dá mais. Já não é mais a mesma coisa. A alegria se torna amarga. Já não produz mais o mesmo sabor. Demolida está a cidade caótica, a cidade vazia. Assim é a cidade deste mundo. Assim é a cidade edificada apenas pelos homens, com os valores humanos, caótica, vazia. E aí nos faz lembrar a expressão lá do início, sem forma e vazia. Sem o toque ainda da modelação de Deus, dando direção e propósito. Sem sentido. E esta palavra sentido cabe bem. Porque sentido tanto fala de significado como de direção. Qual é o sentido desta palavra? Qual é o significado dela? Ou qual o sentido que eu devo tomar para chegar ao centro de Juazeiro? Qual a direção? Então a palavra sentido cabe bem para descrever, ou a falta de sentido cabe bem para descrever a cidade vazia, sem significado e sem direção, sem propósito, despojada de tudo que confere estabilidade e relevância. Na cidade vazia, na cidade dos homens, viver é simplesmente atravessar um dia após outro, por puro hábito, por pura necessidade de continuar sobrevivendo. A cidade vazia, a cidade dos homens é caracterizada então por essa falta de senso, essa falta de significado, que faz com que o brilho da vida se acabe, que só seja de sombras e sem cores. E quando o desespero bate, há uma busca desenfreada por entusiasmo, nos motivos de alegria daqui, no álcool, nas festas e em tudo mais. Algo que faça os meus olhos brilharem, algo que comunique para mim que vale a pena viver. É isso, a cidade vazia, a cidade caótica, com suas casas fechadas, solidão, pessoas com medo, pessoas vazias, pessoas sem ter o que oferecer e com medo de receber. Essa é a cidade dos homens. Essa é a cidade centrada em si mesmo. Esta é a minha vida e a sua vida sem Deus. Vidas vazias. Vidas solitárias. Vidas desesperadas, atrás de uma coisa, atrás de outra. Agora é isso, eu acho que agora eu me achei. Agora eu acho que isso aqui vai estar me dando um ânimo, eu estou gostando. E depois de um tempo, a ressaca de novo, a solidão, o vazio, a falta de sentido. E aí, gritam por vinho nas ruas, aí o desespero bate e sai novamente, e eu quero encontrar um pedaço de alegria, eu quero que me contem onde é que eu posso achar felicidade. Mas foi banido o prazer da terra. A poesia é linda, essa poesia de Isaías. Como ele descreve de modo bem concreto e tocante
Primeiro, como as fontes de alegria se secam. Depois, como a experiência da alegria definha. E depois, como a própria alegria é expulsa do mundo. É banida, é mandada embora. E a cidade fica vazia e fechada. Vazia e solitária. E o que acontece com a cidade dos homens acontece com qualquer vida que rejeita Deus. Primeiro, as fontes de alegria vão secar. Aquilo que proporcionava alegria começa a faltar. Depois, a própria experiência da alegria, a sensação de alegria se torna amarga. Já não produz o mesmo gosto, já dá até um certo fastio, um certo enjoo. E se eu continuo fazendo aquelas coisas é por puro hábito ou desespero, para tentar sugar ainda um pouquinho de alegria. Aí depois eu descubro que a própria alegria foi embora. Ela foi expulsa da vida. Ela não brilha mais. Ela não dá mais as suas caras. E aí, o que resta? Uma vida vazia, sem significado, sem direção, uma vida solitária. Uma vida na cidade ainda, rodeada de gente, cheia de amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mas ainda vazia. A sensação de que há um buraco tão grande, que só o que cabe dentro dele é desespero. Quando se busca as satisfações imediatas da vida, fugindo das ordens de Deus, mudando os mandamentos dele, fazendo destas necessidades e alegrias imediatas, o que sobra é desolação. E a palavra para desolação aqui é perplexidade, horror. É isso que resta. Um senso de horror, de desolação, de uma tristeza que não cabe em canto nenhum, nem dentro de nós mesmos. E a porta fica reduzida a ruínas. Se acaba. A própria possibilidade de entrar alguma coisa na vida já não dá mais, porque a porta está arruinada. Sim, esse mundo vai acabar. Vai acabar porque Deus disse que ele vai acabar. Vai acabar por causa do pecado do homem. E vai acabar porque ele já está se acabando. Porque o homem está buscando alegria nele mesmo. E não em Deus. Lembre-se, quando a gente busca somente as coisas desta vida, o que você encontra é uma carência permanente. Se você se sente carente e busca se satisfazer apenas com as coisas desta vida, você terá uma carência permanente. O único que dá vida, o único que satisfaz a alma é o nosso Criador, é Deus. Sem Ele, a vida é vazia. Lembre-se, quando os absolutos de Deus são rejeitados, o que resta é um relativismo individualista, egoísta, dirigido por caprichos pessoais que matam e não fazem viver. Quando os absolutos de Deus são rejeitados, o que resta, sob o nome de relativismo, ou de que tudo é relativo, o que resta são outros absolutos que oprimem, absolutos opressivos, que anulam nossa liberdade, absolutos opressivos que brotam dos nossos próprios desejos, ou dos desejos de outros. Mas sem absolutos você não vive.
Ou são os de Deus? Ou são os dos seus desejos? Ou os desejos dos outros? E quando não são os de Deus, os outros te destroem e destroem o mundo. Quando o mundo resolve construir sua própria cidade, sem nenhum respeito às ordens de Deus, construir sua própria vida, seus próprios sistemas, sem voltar-se para Deus, vai acontecer sempre o que aconteceu na Torre de Babel: desordem, divisão, confusão, perda de direção. É sempre assim. A Torre de Babel é como um paradigma. Sempre que o homem tenta se juntar para construir algo em oposição ao plano de Deus, o resultado sempre será desordem, divisão, confusão, falta de direção. E é isso que está acontecendo. E é por isso que o mundo vai se acabar. Quando o homem tenta construir sua vida na base da autossuficiência, da autonomia, isso vai cobrar os seus resultados, porque ele vai se desgastar, se consumir para se prover, e vai estar sempre insatisfeito, porque a autossuficiência e a autonomia são ilusões. Nós não somos autossuficientes, nem somos autônomos. Nós somos dependentes, criaturas que dependem do nosso Criador, até para o ar que respiramos, muito mais para a direção em nossas vidas. Quando nos voltamos contra Deus e rejeitamos suas instruções, fracassam todas as tentativas de vida e alegria. Se você está tentando ter vida e alegria contra Deus ou longe de Deus, você será uma cidade vazia, triste, solitária e fechada. A vida sem Deus não é apenas insatisfatória. A vida sem Deus é impossível. E é por isso que o mundo vai acabar. Porque a vida sem Deus será reduzida a ruínas. Não é que é uma vida menor, não é isso. É que não é vida. Não é vida. Ela não é apenas insatisfatória. Ela é impossível. Sim, o mundo vai acabar. Vai acabar porque Deus disse que ele vai acabar. Vai acabar porque o pecado humano está causando a sua destruição. E vai acabar porque ele já está se acabando. Ele já está se destruindo. A vida já está se destruindo. Hoje à noite veremos os resultados desse mundo que vai acabar. Mas por enquanto, lembre-se, o mundo pode acabar, mas sua vida não precisa acabar. Volte-se para Deus. Abandone a cidade vazia deste mundo e encontre a vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só Ele dá vida eterna. Com Ele, a vida não acaba. Amém.